Seja muito bem-vindo a mais um Roda de Conversa aqui no canal. E hoje a gente está na lição número 8. Mas antes da gente falar sobre a lição e o título dela e o tema e tudão, convidada, por favor, se apresente. Oi, gente, obrigada por me receberem. Eu sou a Ana e eu estou estudando atualmente, faço parte ali do grupo de jovens do @jovensjp. Então, se você também não conhece, dá uma olhada lá. A gente também tem um podcast sobre a lição, na mesma pegada aqui que Roda de Conversa, super legal. Formatos muito parecidos com suas peculiaridades. Então, se você quiser um outro ponto de vista também para agregar nesse estudo, dá uma passada lá no Pod Dúvidas. Muito bom, muito legal. Vai lá que o conteúdo deles é muito bacana também. Bom, gente, o tema dessa semana é a mensagem de saúde. Nossa, esse tema é muito interessante, tem meu coração particularmente. Bom, a lição dessa semana está baseada em Romanos 12, onde Paulo diz que o nosso corpo ele deve ser um sacrifício vivo, ele deve ser oferecido como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E como uma vida fisicamente e mentalmente saudável está atrelada ao Pai. Então vamos começar com tudão. Por que vocês acham que a maioria dos cristãos hoje em dia vive como se a saúde física ela tivesse pouco a ver com a verdadeira espiritualidade? E como que esses temas estão conectados? Bom, eu acho que é aquela sensação de você ficar na zona de conforto mesmo, né? Achar que você está nessa situação, por exemplo, né? Sei lá, eu estou numa condição física hoje que não é muito boa, ou eu vou aplicar para outras coisas, porque eu acho que seria legal também. Eu acho que a coisa que eu estou ouvindo nesse momento, que eu estou assistindo nesse momento, não tem nada a ver com espiritualidade, mas a pessoa está numa zona de conforto, né? Porque tudo que a gente come, ouve, vê, isso tem tudo a ver com a nossa adoração, né? Paulo, ele disse para nós prestarmos um culto racional a Deus, né? Em outras falas, ele fala que nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? E ele não pode ser manchado, né? Então, pensando bem, se nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo, e se quando nós comemos, ouvimos algumas coisas, isso ele degrina o nosso corpo, nós estamos denigrindo também o Espírito Santo aqui, né? Presente no nosso corpo, né? E tem tudo a ver conectado, né? Porque quando Paulo ele fala sobre o santuário, né? O Espírito Santo, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Ele fala assim, ó, quando o santuário do corpo está em ruína, sua capacidade de serviço e adoração torna-se enfraquecida, né? Você vê que as coisas, ele quer fazer uma aplicação, mas que nós vemos, ele interfere totalmente nas nossas escolhas, o jeito de nós pensarmos, o jeito de nós falarmos, até de decidirmos algumas coisas, né? Então, Paulo ele vai justo no cerne da questão, né? Ele falava que nossa adoração tem que ser sacrifício vivo ao Senhor, né? Porque tem que estar conforme a razão, né? Não conforme nós queremos, nós ouvimos, né? Porque um exemplo básico sobre isso, por exemplo, né? Que é até um pouco hipócrita, né? Acho que não vai fugir um pouco da linha de raciocínio. A gente tem o nosso podcast, o Pegada Jovem, né? Que sai as gravações, inclusive saiu com o pastor Michelson Borges, ele foi um dos convidados do nosso podcast, ele falou um negócio interessante, por exemplo, né? As mídias, alguns filmes interferem o nosso jeito de pensar, né? Algumas séries até fazem apologia à sexualidade, até a questão de violência, né? Né? E é até engraçado porque a gente tem o que é o Quebrando o Tabu, que é todas... Quebrando o Silêncio, Quebrando o Tabu, não, Quebrando o Silêncio, né? Tá lá, mas eu Que entendi, são tá tudo certo. um programa da nossa igreja, né? E é um pouco até hipócrita, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente está vendo coisas na nossa vida que às vezes depois você sai nas ruas, um programa de conscientização e acaba entrando em hipocrisia, né? Perfeito. Isso degrine até o seu jeito de pensar, né? Até as suas escolhas, né? Então, o Paulo ele vai bem no cerne da questão ali, né? Nós temos que apresentar sacrifício vivo a Deus, né? Pensando racionalmente, né? E não agindo pelas emoções como nós queremos, né? Porque tudo que nós vemos, isso influencia total na nossa adoração, do jeito de nós pensarmos, né? Então, isso está totalmente conectado.
Cristo ele fala muito, né, nas cartas de Paulo, né, que Paulo lhe dá várias informações, né, quando ele fala ali na igreja de Corinto, né, sobre que Deus ele é um Deus de ordem, né, não de confusão, né. Então, precisa as coisas estarem em ordem, né, porque isso totalmente influencia no modo que nós vemos as coisas, né. E Cristo nos chama para a pureza, né, para nós sermos puros, né, para pensarmos racionalmente, para pensarmos com nossas faculdades mentais totalmente pensando em coisas puras, né? Então eu vejo como essa questão, né? Que são coisas totalmente ligadas, né? Não são coisas desconectadas, né? Legal. Eu acho que isso pode ser explicado até por uma questão cultural. A gente tem essa visão, eu acho que essa visão um pouco compartimentada da vida, em que a gente coloca as muitas coisas que a gente faz em caixinhas, como se elas não estivessem ligadas. Então, a gente ainda acha que a forma como eu me relaciono com as pessoas não afeta o meu trabalho, não afeta o meu estudo, e o meu estudo não afeta X, e X não afeta Y, enfim. Acho que essa visão cultural que a gente tem de querer compartimentalizar, se não me engano a palavra é essa, mas de querer segmentar muito a vida, ela é completamente errada, porque a gente deixa de fazer ligações muito importantes quando a gente enxerga a vida assim, como várias caixinhas que não se comunicam. Quando, na verdade, a gente deveria enxergar não como um prédiozinho de caixinhas, mas sim como uma rede de fios. Tudo está interligado. E aí a gente entra nesse quesito de espiritualidade e às vezes a gente acha que o viver saudável implica muito menos ainda na nossa vida espiritual. Porque, sei lá, se você se exercita, você consegue ver resultados físicos, por exemplo, seu corpo muda, você se alimenta melhor, o seu corpo muda, a sua mente fica melhor. E aí parece que na vida espiritual você não consegue ver esse resultado físico, porque talvez ele demore mais tempo para ser observado. Mas esse resultado existe, essa ligação existe sim entre ter uma vida saudável e ter uma espiritualidade melhor. E é algo assim que não sai das nossas cabeças, né? Esse tipo de ligação não sai das nossas cabeças, né? A ciência já prova isso, como todas as partes da nossa vida, elas estão interligadas. E eu acho que a maior forma de você ensinar isso para as pessoas e uma forma de os cristãos no geral aprenderem sobre isso é experimentando. Tem coisas que você só vai descobrir se você experimentar, tanto coisas ruins como coisas boas. Então, se eu falo para você o sabor de uma determinada fruta que você nunca comeu, você dificilmente vai entender plenamente o sabor dessa fruta se você nunca experimentar ela. Então, nesse ponto, eu acho que a vida espiritual, aliás, a saúde física influencia a vida espiritual quando você experimenta isso. Então, é muito fácil a gente ficar aqui falando, você tem que fazer X, tem que fazer Y, e vai ser bom para a sua saúde física, mental e espiritual. Mas se a gente não põe em prática e não prova por nós mesmos, né, como já diz o Salmo, provai e vede, se nós não provarmos e vermos como isso realmente afeta as nossas vidas, a gente nunca vai experimentar essa vida espiritual plena. E eu acho que fazer esses mini experimentos deixam a nossa experiência muito mais rica, né? Eu, por exemplo, eu sinto uma baita diferença quando eu faço um jejum, por exemplo. E aí eu não estou falando que existe uma fórmula para fazer um jejum, mas eu acho que pode sim ajudar na nossa experiência espiritual, se você precisa de mais clareza, por exemplo. A forma como a gente come influencia muito na forma como a gente pensa. E isso se aplica, sim, à nossa vivência até como comunidade, como igreja. Ellen White, ela fala bastante sobre esse assunto em muitos livros, mas dos que eu li, eu acho que Mente, Caráter e Personalidade, tanto o volume 1 quanto o volume 2, dão conselhos super, super, super ricos sobre esse tipo de coisa, sobre como a gente tem que pensar que a vida saudável, ela começa em nós,
mas ela não acaba em nós. Eu não vivo saudável, eu não como saudável só para que eu tenha uma boa saúde, ou que eu consiga viver mais, ou que eu consiga viver melhor. Eu faço isso porque numa comunidade religiosa, nós somos um corpo, né? Paulo até vai usar esse exemplo que nós somos um corpo. Se uma parte do corpo não está bem, as outras não estão. Então, se a igreja, como pessoas, né? Se nós temos, no geral, pessoas mentalmente bem, fisicamente bem, automaticamente a comunidade vai bem também. As pessoas estão ali mais presentes, estão ali mais dispostas. Então, a vida saudável, elas conectam todos os outros aspectos da nossa vida, inclusive e talvez mais ainda no espiritual. Porque eu também acredito que assim, você pode estar bem em todas as outras áreas, mas se você não tem uma vida espiritual de paz, fica muito difícil você desfrutar de todo o restante. Então, acho que a gente às vezes cai nesse grande erro de achar que a nossa vida física, a nossa saúde física, não impacta na nossa saúde espiritual, mas a gente tem que ter em mente que impacta sim, impacta muito. Muito bom. Eu vou bem na linha que vocês dois chegaram, e eu acredito que as pessoas, exatamente isso, elas não entendem que assim como a gente viu nas 28 crenças fundamentais, nós somos corpo, alma e espírito, ou seja, a gente é físico, mental e espiritual. Além de que tem outro fator importante que a gente tem que levar em consideração, é o grande conflito. Porque o desejo de Deus é que a gente tenha saúde, que a gente seja feliz com ele. Em contrapartida, o desejo do inimigo é que a gente seja destruído, que a gente sofra. Isso acontece muitas vezes por meio do nosso apetite corrompido. E ele vai causar um desequilíbrio na nossa natureza e ele quer nos dominar. Então, assim, a nossa alimentação vai determinar quem está no controle da nossa mente. Elisa, que coisa louca, eu não entendi, eu quero saber mais. Então, você vai assistir depois o sermão que eu vou colocar aqui na descrição do grupo, tá? Tem tudo a ver com esse tema, é o domínio da mente, em que ele vai falar um pouco mais sobre essa questão de como, sim, nossa vida espiritual ela pode estar em risco quando a gente não leva em consideração a nossa alimentação. A lição não trouxe esses aspectos necessariamente, tá? É que calhou de ser exatamente o tema desse sermão. E vale a pena depois você dar uma assistida, de você ver que o porquê que isso acontece. Isso aqui não está falando de salvação pelas suas próprias obras, não. Do meu ponto de vista, a sua saúde, você se preocupar com ela, entendendo o porquê que você, como é que pode dizer, você pode ser dominado por Deus ou por Satanás, isso sim é para a gente parar para pensar. Não é uma questão de salvos pela obra ou não. É sintomático se você sabe da mensagem, sabe que ela pode causar um mal na sua vida, porque você vai estar escolhendo servir a Satanás e não a Deus, e você não fazer. Aí é uma questão de escolha. Mas aí é questão com você, porque Deus ou Satanás vai dominar sua mente. E no grande conflito, não existem três lados. Não é boa intenção, Deus e Satanás. É só Deus e Satanás. Então, cara, calhou muito de ser esse sermão. Então, depois dá uma olhada aqui no link da bio. Da bio não estão no Instagram, estão no YouTube. Da descrição, para você ver que, do meu ponto de vista, esses temas não tem como eles não estarem tão conectados como são e devem ser, sabe? Então, é isso aí. Se você também tá gostando do nosso bate-papo especial, dá um like, compartilha para o seu amigo, para sua amiga e fala, cara, você sabia sobre isso? Que a alimentação tem tudo a ver com o espiritual? Amigo, amiga, eu acho que você está precisando ver esse ponto também. Pode enviar como uma indireta, tá tudo bem, uma indireta do bem, positiva, que vai melhorar a vida dos outros. Oi, Pode falar, Lisa. Cris, manda aí. Desculpa te comandar, mas tem uma coisa que pode ajudar a gente muito isso, né? Que é o giro 180 graus também, não é? Giro 180, não é? Perfeito, Christian. Exatamente. O Giro 180 Graus é um projeto especial que pode mudar a sua vida por completo. Essa é a intenção dele. Se você vai deixar que mude a sua vida, já é outra história. Mas como o Christian bem colocou, depois que acabar esse vídeo, e depois também que você assistir o sermão e tudo acontecer de uma forma linda na sua vida, você, aqui no canal da Igreja Adventista Riacho Grande, você vai na playlist que você vai encontrar chamada Giro 180 Graus Experience. São diferentes áreas da sua vida que você pode permitir que Deus mude ela para você, que ele te ajude a fazer essa transformação. Áreas da vida como saúde, mente, relacionamentos, enfim, tantas outras mais para a gente também ver. Entretenimento, são áreas da vida que elas nos compõem como um geral. E todas elas, quer a gente queira ou não, quer a gente goste ou não, elas vão afetar no nosso espiritual também. Ah, a gente falou sobre espiritual também. É isso aí. São 4 áreas específicas. É isso. Bom,
E agora sim, continuando, queria saber de vocês que benefícios que vocês veem caso a gente tomasse as decisões mais saudáveis relacionadas ao nosso estilo de vida. São vários benefícios, né, Elisa? Assim, hoje em dia eu tô um pouco meio relaxado, assim, né? Eu falo assim, hoje, cara, mas tudo, né? Eu falo assim, a gente está falando sobre os hábitos alimentares, atividade física, né? Os hábitos alimentares eu sempre tive, assim, né? Mas a questão da atividade física, né? Hoje em dia parou um pouco, mas a gente pode notar uma boa característica, né? Porque você vê que até a sua vida espiritual, ela melhora em um ponto, né? Você discerne melhor as coisas, né? Você sente uma sensação boa, né? E vários conselhos que a irmã White ela fala, né? Você vê que tem uma maneira correta, né? Você vê que as coisas que ela falou não é algo que a gente não deve olhar, mas sim, a gente tem que prestar atenção, né? Mas são benefícios que nós ficamos mais... as coisas que nós falamos, as coisas que nós ouvimos, nós conseguimos discernir mais, né? E, sabe, é uma sensação que é só você fazendo, você deve sentir, né? Que é ter uma vida com relacionamento com Deus, fazendo atividade física, uma alimentação adequada também, né? Os outros remédios naturais em si, né? E eu vejo que tem muita diferença. Eu falo por experiência, né? E, claro, eu tenho vontade de voltar a fazer mais atividade física, né? E alimentação também, né? Mas você vê que muda a sua vida, né? Até o seu jeito de... Quando você passa por uma educação, uma reeducação, né? Você vê que alguns gostos que você tinha, você passa a pensar um pouco mais se você deve comer, você deve fazer também, até o que você deve também ouvir, ver também certos entretenimentos, né? Você acaba pensando, escolhendo, né? Será que isso é uma decisão certa, uma decisão correta que eu devo fazer, né? Isso é muito legal também, porque tem um apoio do Giro 180 também, que fala sobre isso, né? Esse também é muito legal, quando ele fala mensagem de saúde, ele não fala somente sobre o que nós devemos comer, o que nós devemos fazer, mas fala o que nós devemos assistir, ouvir, né? E lá no Giro 180, que sai no nosso canal do YouTube, Adventista Acho Grande, fala muito sobre isso, né? Fala sobre essas informações, o que nós podemos fazer, algumas opções que nós cristãos adventistas podemos escolher, né? São várias coisas, né? Às vezes a gente acha que viver uma vida com Cristo é uma vida chata, né? As pessoas que falam isso, desculpa, é uma pessoa que não tem uma vida com Cristo, né? Concreta, né? Porque a vida com Cristo é uma vida de paz, tranquilidade, claro, tem as diversidades da vida, né? Mas são vários benefícios, né? E só você provando, né? Esses benefícios e essas práticas, você vê que tem total diferença na tua vida e também na tua vida espiritual, né? Então um convite para você aí, que você possa desfrutar um pouco desses benefícios. Legal. Eu acho que os benefícios, eles são gigantescos. Principalmente quando você se compromete com, não necessariamente a intensidade dessas mudanças, mas a constância dessas mudanças. Esse tipo de coisa, né? Quando alguém decide se alimentar melhor ou praticar um esporte, a gente está muito acostumado com resultados instantâneos. E esse tipo de coisa não dá resultado instantâneo. Exatamente. Você não começa hoje a se alimentar melhor e amanhã, nossa, amanhã você já tá melhor. Você começa hoje aí na academia, amanhã seu corpo tá incrível. Não, não é assim que funciona. É tudo a longo prazo. Tudo a longo prazo. E o longo prazo é o nosso melhor amigo. Tudo no longo prazo é muito, muito bom. Então, quando você toma essa decisão de mudar seus hábitos em todas as áreas da vida, não tô falando só de alimentação e exercício físico, mas até como o Christian comentou, né? Aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente consome. Quando a gente decide tomar essa decisão de mudar isso, a gente tem que ter em mente a importância do longo prazo, de não desistir, porque só fazer isso pontualmente
não traz muitos benefícios. E, aliás, pode até trazer uma certa frustração, né? De você vai... Verdade. eu tô há uma semana, não vi resultado nenhum. Acabou. Não, pera, não é assim que funciona. Vamos tentar um pouco mais, esperar que os resultados se concretizem. Então, acho que, para mim, o principal, e até conversa um pouco com a pergunta anterior, é que, assim, quando você decide, por exemplo, melhorar a sua vida física, no sentido de agora você vai fazer mais exercícios, você vai praticar um esporte, você vai frequentar uma academia, o mais legal é que, assim, ok, o seu corpo vai sentir essas mudanças? Vai. Mas a sua mente vai sentir essas mudanças também. Tá tudo muito interligado. Então, eu gosto muito dessa possibilidade de você alterar uma coisa e sentir o resultado em outras coisas que você nem imaginava que iam ser impactadas. Então, eu particularmente, quando eu pratico exercícios físicos, é muito mais pensando na minha saúde mental do que na minha saúde física. É muito legal você estar em forma, assim, é muito importante. Mas não tem preço você ter uma noite de sono tranquila, boa, você fica menos ansioso, enfim. Então, acho que os resultados, eles são muito bons, mas eles não são instantâneos. Então, não adianta querer tudo no curto prazo, porque as coisas não funcionam assim. O importante é não desistir e, ao menor sinal de mudança, se apegar nesses baby steps, né? Nesses pequenos passos que a gente dá para continuar dando esses passos por quanto tempo a gente conseguir. Não necessariamente vai ser super intenso, super transformador, mas ao longo da caminhada você vê, quando você olha para trás, você vê o tanto que você já fez e os resultados que você alcançou, que podem não parecer muito explícitos, mas você só percebe quando você está muito tempo fazendo aquilo. Então, acho que os resultados, eles são inúmeros, só trazem benefícios pra gente, e aí eu bato naquele ponto de novo, não é só pra gente. As outras pessoas sentem também. Então, você ter uma boa noite de sono, pode ser que seu humor fique melhor e você interaja com as pessoas de forma melhor. Então, praticar um exercício que te ajuda a dormir melhor, indiretamente está ajudando e impactando as pessoas com quem você se relaciona de forma positiva. Então, acho que quando a gente pensa e coloca na balança todos esses pontos, fica muito difícil não tomar essa. Aliás, fica muito difícil não tomar essas decisões, né? É claro que a gente quer se relacionar bem com as pessoas, a gente quer viver uma vida plena, a gente quer viver uma vida bacana. Mas tudo isso exige sacrifício, exige disciplina. E eu gosto muito de uma frase, apesar de pode ser um pouco clichê, que diz que a disciplina nos leva a lugares que a motivação nunca vai nos levar. E é verdade, às vezes você não tá com vontade, mas se você tornar aquilo uma disciplina, parte da sua agenda, você vai lá e vai fazer, e você vai agradecer muito de ter feito. De ter mudado os seus hábitos alimentares, de ter se exercitado, ou de ter meditado um pouco, de ter dormido um pouco mais porque você precisava, enfim. Acho que isso é super, super válido a gente colocar na ponta do lápis. E aí, de novo, né, não só para resultados físicos ou mentais, mas principalmente espirituais. Muito bom. Eu acho que uma das coisas que aconteceu, pelo menos na minha vida, eu tenho buscado ter uma alimentação diferente, até porque eu entendi a importância que isso tinha para o espiritual. Não por querer ser uma pessoa melhor, não tem nada a ver. Na verdade, eu comecei a fazer e eu comecei a ver como algumas coisas eram importantes. E eu me sinto muito mais leve. Eu me sinto muito mais leve assim para alimentação também. Parece que eu funciono melhor. E eu achava muito louco quando as pessoas falavam assim: eu tirei o leite e o queijo e eu me sinto. Parece que eu ouço melhor a voz de Deus. Eu achava isso muito, muito brisa. Mas eu entendo, porque eu percebo isso também. Não quer dizer que eu virei Enoque. Não, não quer dizer que eu virei Enoque. Não quer dizer que eu estou em um nível diferente das outras pessoas. Também não quer dizer isso, não. Não quer dizer. Mas o que quer dizer é que e assim, eu tô compartilhando até porque assim, eu não tinha planejado em compartilhar, tá? Na minha colinha aqui, não estava escrito para compartilhar. Mas é pra gente ver que assim, eu acredito que foram vendo pessoas falando isso para mim que me fizeram querer também mudar. Então, primeiro, eu vi a questão da importância da espiritualidade. O que eu vou comer vai sim afetar a forma que eu vou pensar nas coisas e a forma que eu vou ser.
que eu serei, né? Então, e eu vi que o chamado de Deus para a gente hoje é a reforma, mas também é reavivar. Que o que me faz querer ter a reforma de saúde é o reavivamento que eu espero. Então, isso que me tomou muito assim. E os benefícios eu tenho visto assim. Nada como comer direito para você emagrecer. Foi uma coisa que eu aprendi, é incrível. Você emagrece comendo direito. Tem receita boa na internet. Então, assim, você come de uma forma que é leve, você não se sente assim, precisando de mais. E isso aconteceu porque eu fui numa reunião de um ministério jovem chamado de UIC. A gente foi na reunião e tal, e eu comi a alimentação que eles tinham lá. Então, tudo no prazinho e do jeito que eles faziam. E eu não sentia fome depois, entre as coisas. Eu falei, calma. E aí eu voltei para casa, eu senti fome. Eu falei, calma, a gente tem alguma coisa errada aqui que eu tenho que reavaliar. Porque lá que eu comia menos, eu me sentia de um jeito, e aqui que eu como mais, eu não me sinto assim. Eu falei, Elisa, pode ser ansiedade. Mas você concorda que o prazo não foi muito similar? Entendeu? Porque foi na mesma semana. Eu voltei, na mesma semana senti fome. Falei, que absurdo é esse? Eles têm alguma coisa diferente que eu não tenho e eu quero saber o que é. E aí eu comecei então a buscar e a gente começou a fazer isso nesse segundo semestre. E eu falei, uau, realmente as pessoas não são doidas, isso acontece mesmo, sabe? Então, eu acho que é uma coisa muito interessante. Eu não acho que é uma questão de você falar, você é fanático. Não. Eu acho que é uma questão de você simplesmente falar. Eu entendo que Deus pede isso pra gente. E eu também entendo que isso faz parte da nossa vida. Não tô falando que todo mundo tem que ser, não sou essa pessoa, tá? Não sou desse tipo de gente. Mas eu também entendo que isso é importante na nossa vida. Então, assim, eu conto de uma experiência que a Elisa teve. Não tô falando que é para você ter, tá? Se você quiser experimentar e provar, como a Ana bem disse, provar e vede, porque foi incrível a experiência que eu tenho tido. É fácil? Não é. Você acha que eu queria comer uma bolacha? Eu queria comer uma bolacha de morango depois do almoço. Mas ela não faz bem. E a partir do momento que eu me coloco sobre a bolacha, você acaba sendo escravizado pela bolacha. E aí, quem está te dominando? É Deus ou é Satanás? Então, para mim, isso é muito claro e para mim isso faz muita diferença também. E, bom, dentro disso, eu também acredito que, como a gente conversou, o domínio próprio é uma ferramenta muito interessante nesse aspecto também. Porque você tem que se dominar. Porque dá uma vontade de comer doce que você quer subir pela parede. E uma coisa que eu descobri que é incrível, que quando você quer comer doce, o que você faz? Você pega o teu pão, você vai colocar... Gente, é dica, tá bom? Aproveita. Você vai colocar um rolo no pão, pica a banana, você coloca tahine, você passa tahine no pão, rodelas de banana, você coloca mel, enrola como se fosse uma panqueca e coloca no forno. Cara, é uma explosão de açúcar deliciosa e saudável, entende? Então, eu descobri que nessa vida saudável eu não tenho que deixar de fazer o que eu gosto, mas é só substituir pelo que é certo. Então, e você não sai prejudicado depois. Então, enfim, falei muito mais do que eu esperava. Sorry, people. Mas espero que tenha ajudado de alguma forma para que você veja que não é impossível. E não é uma obra que você faz sozinho. Não é. Eu acho que para você fazer isso, você tem que entender o porquê de fazer. Porque mudar a alimentação não é para ser um fim em si mesmo. E eu também acredito que é Deus que capacita. Porque a gente fazer por nós mesmos, a gente acaba caindo, a gente fala, não tem por que fazer isso, sabe? Então eu acho que tem que ter um propósito maior de fazer isso. E mais uma vez, eu não sou maior que ninguém por fazer isso. Foi uma escolha que eu tive na minha vida. E cada um toma a escolha que quiser na vida de cada um. Então eu acho que para pensar. Então, pensando na lição, eu quero saber, agora a gente vai entrar num momento especial. Momento Fala aí! Momento Fala aí é um momento que tem o meu coração, porque você vai falar aí da sua casa e a gente daqui. Você coloca no chat, por favor, em uma palavra que a lição dessa semana significou para você e fala o porquê, tá bom? A gente vai fazer isso aqui. A minha palavra é domínio. Porque eu acredito que com a nossa alimentação, com as nossas escolhas, com o que a gente faz, a gente escolhe quem a gente quer que domine a nossa mente. E eu acho que a gente falar que a gente quer as coisas e tudo mais é lindo, mas a gente determina de que lado a gente quer estar, a quem a gente quer servir, quem a gente quer que nos domine com as nossas escolhas todos os dias.
E a gente, até que em casa a gente teve uma experiência, tipo, ai, mas fazer a comida dá trabalho, é difícil. Até que uma mulher, que inclusive eu indico um restaurante, tá bom? É na Travessa da Avenida Paulista, Taste and See. É uma mulher vegetariana, ela é adventista, a alimentação dela é 100% vegana e é sensacional. O preço, durante a semana, olha, você não paga R$ 70 de final de semana, alimentação completa. Você vai ter a entrada, você vai ter depois. Ela não me patrocina, tá? Mas eu amo a Amy, que é a dona do restaurante. Aí depois se você tem o almoço, aí depois você tem uma pena, a sobremesinha e um chá. Inclusive eu aprendi a tomar chá lá, porque eu não suportava tomar chá e eu aprendi a tomar chá lá. Enfim, então assim, ela falou assim, você tem que ter prioridade. Se você quer realmente que a alimentação você mude, priorize ela, porque você vai ver os frutos que ela vai dar na sua vida. Então, eu acho que domínio, no sentido de quem eu vou permitir que domine a minha mente. Isso. Mas muito bom, Elisa. Domínio próprio, né? Eu fui mais na linha de pureza, né? Assim, quando eu sempre nessa questão, né? Eu creio que o plano de Deus é para que nós possamos ter esse autocontrole, o domínio próprio, né? Fazer as escolhas certas, né? E eu queria compartilhar um textozinho que está no Conselho sobre Regime Alimentar, né? Que a Ellen White fala assim, sobre o povo adventista, né? Ela fala assim, o povo a quem Deus está dirigindo será um povo peculiar, né? Um povo diferente, que tem que tomar decisões diferentes, né? Escolhas diferentes, né? Não se assemelha ao rumo, né? Mas que seguirem as indicações de Deus, cumprirão o seu propósito e se submeterão à sua vontade, à vontade dele. Cristo habitará em seu coração. O templo de Deus será santo. Vosso corpo, diz o apóstolo, é o templo do Espírito Santo, né? Nosso corpo, ele eu acho que um dos versículos mais bonitos assim que eu vejo que Paulo ele fala assim que nosso templo nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Porque tudo que a gente coloca aqui, de alguma forma, ele pode nos purificar, ou nos deixar nosso corpo impuro, né? E a Ellen White, ela faz essa exortação, porque o tempo que nós vivemos, e o nosso objetivo como adventista é anunciar, é pregar as três mensagens angélicas, o modo que nós pensamos, nós vemos as coisas, e as coisas que nós estamos vendo podem nos influenciar, isso pode até influenciar na pregação do Evangelho, de como nós estamos levando as três mensagens angélicas, né? Então, isso tem tudo a ver. Então, o propósito de Deus é porque nós somos puros, né? As coisas que nós pensarmos, né? Ali, eu vou puxar o texto de Filipenses 4:8, se não me engano, né? Fala assim, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é puro, isso que nós devemos pensar, né? Então, isso é o objetivo de Deus para nós, né? Tem várias. Os textos de Ellen White muito legal e impressionante, assim, uma mulher que ela tinha pouco conhecimento, mas Deus foi dando várias luz para ela, né? E ela foi falando certas coisas que naquela época as pessoas podiam, por exemplo, né? O uso do tabaco naquela época. A indústria do tabaco ganhava muito dinheiro naquela época, né? E a Ellen White, ela falou assim, eu recebi uma visão de Deus e eu recomendo não o uso do tabaco, o uso de certos produtos com cafeína, baixa de cafeína, né? E naquela época as pessoas não tinha nenhum artigo científico falando sobre isso, as pessoas também nem acreditavam, achavam que era bobagem, muitos fumavam, né? E depois de algum tempo, aí saíram depois de artigos científicos falando sobre que isso faz mal. Hoje nós temos o dia do combate ao fumo, né? Isso é um pequeno exemplo, né? Você vê qual que é o nosso objetivo, né? A lição está falando sobre a nossa identidade como adventista, e isso não pode acabar, simplesmente esquecer, né? Nós temos um objetivo, que é pregar as mensagens, falar sobre as três mensagens angélicas, né? E eu vejo os conselhos e a reforma de saúde como uma extensão também, porque isso influencia como nós falamos das pessoas, né? E o discernimento, né? Que o Espírito Santo nos dá, né? Então eu vejo com a palavra purificação, né? E é nesse sentido, né? Que nós temos o objetivo de Deus é para que nós sejamos santos, puros, né? E não deixar ser normal igual o padrão do mundo. Perfeito. Eu escolhi a palavra decisão, porque eu acho que no fim do dia é tudo sobre
tomar essa decisão de mudar esses hábitos por todos esses motivos que a gente comentou. Então, tem tudo a ver com domínio próprio também, você exercitar isso, porque fazendo isso em uma área da sua vida, você é como um efeito cascata, vai para todo o restante. Tem tudo a ver também com a vida espiritual, nessa questão de pureza. Então, tomar essa decisão é o primeiro passo para você começar a viver uma vida nova e uma vida bem melhor do que o que nós estamos acostumados por quaisquer motivos, né? Sejam culturais, medo de ser o diferentão, mas acho que tomar essa decisão é aquele tipo de coisa que você faz por você e o seu eu do futuro agradece o eu do passado por ter tomado essa decisão. E aí você olha para trás e pensa, por que eu não fiz isso antes, né? Por que eu não mudei meus hábitos alimentares antes? Por que eu não comecei a me exercitar melhor antes? São coisas assim, são mudanças às vezes que exigem muito da gente, mas é uma decisão acertada. É daquele tipo de decisão que, assim, você nem precisa pensar muito a respeito, porque se você pensar, talvez você não tome. Então, é mais o tipo de coisa que você sabe que deve ser feito e tem que fazer. Muito bom. Bom, gente, antes da gente finalizar, queria ler aqui 2 trechinhos que estão na parte de sexta-feira, que dizem o seguinte: a ignorância não é desculpa agora para a transgressão da lei. A luz brilha claramente e ninguém precisa ser ignorante, pois o próprio grande Deus é o instrutor da humanidade. Todos estão ligados a Deus pelas mais sagradas obrigações para dar atenção à sã filosofia e à experiência genuína que ele lhes está dando agora como referência à reforma de saúde. Inclusive, um parênteses, a gente tem várias literaturas que podem nos ajudar nesse momento, se for de sua real vontade ter uma mudança de vida. O Ciência do Bom Viver é um livro que eu tô lendo e é incrível. Eu gosto muito da Irmã White porque ela sempre coloca o real motivo de você fazer. E você entende que o motivo ele não é um fim em si mesmo. Quer dizer, você vê que o fazer não é um fim em si mesmo. Então, existe um motivo por trás que você entende a graça de Deus e tudo isso, e aí aos poucos ela coloca. Então, Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre Regime Alimentar e tantos outros livros que a gente também tem, que eu acho que vale a pena a gente relembrar, né? A nossa lição é sobre identidade adventista. E que mensagem a gente tem? A mensagem de saúde não existe outra denominação que tenha essa mensagem. E eu falo isso no sentido não para a gente ficar, uau, eu vou bater assim, ser soberbo, não, é para a gente pensar. Deus, ele criou o nosso movimento com todas as coisas, assim como a gente viu lá na lição 6. Deus teve ordem, começo, meio e fim para tudo. Nenhuma área da nossa vida ele deixou desabrigada. E aí continua assim aqui, ó. É sua intenção que o grande assunto da reforma de saúde seja debatido e a mente do público profundamente estimulada a investigar, porque é impossível a homens e mulheres com todos os seus hábitos pecaminosos que destroem a saúde e enfraquecem o cérebro discernir a verdade sagrada, pela qual devem ser santificados, refinados, elevados e qualificados para a sociedade dos anjos celestiais no reino da glória. E o último fala assim: tudo que nos diminui a força física enfraquece a mente e nos torna menos capazes de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos que é justo. A nossa vida de saúde, a vida que Deus quer que a gente tenha, primeiro, é desejo dele que a gente tenha saúde. E assim, eu não acredito que Deus ele simplesmente vai falar assim, engole a salada, sabe? Não é sobre isso. É sobre algo muito maior que pode sim determinar o seu futuro eterno. Porque as escolhas que eu faço hoje, elas vão, quer eu queira ou não, quer eu goste ou não, vão determinar no sentido assim, as escolhas hoje eu vou colher amanhã. E sim, ainda dá tempo de mudar. Se a gente quiser realmente ter esse chamado, eu acredito que Deus é o desejo dele, te dar vida em abundância, porque foi para isso que ele veio. Ele não veio para nos causar danos, assim como o inimigo faz, mas ele veio para nos trazer vida. E eu acho que do que a gente viu, é desejo de Deus te dar essa nova vida. É desejo de Deus que você tome a sua decisão hoje, de falar, Senhor, eu quero que o Senhor domine a minha vida. Você pode escolher, mas você tem que permitir que ele faça isso. E a partir desse momento, a gente vai, então, estar num processo de purificação, por assim dizer, para que a gente possa realmente estar pronto para receber o Espírito Santo. Porque quando a gente receber o Espírito de Deus, a missão vai realmente acontecer. Porque não é sobre a gente a missão,
mas Deus nos dá a oportunidade de servirmos a Ele aqui mesmo, como nós estamos. Mas veja, como nós estamos assim, aqui para ajudar. Porque para que Ele nos use, nós temos que nos dispor, nos disponibilizar para isso. E quando Ele faz isso, Ele transforma a sua vida para que então você seja bênção para outras pessoas. E o nosso desejo é esse. Bom, pessoal, esse foi mais um Roda de Conversa. Aninha, foi muito bom ter você com a gente, viu? Obrigada por ter aceito o convite, foi um prazer. E é isso, pessoal. E a gente te espera Na próxima semana. Tchau, tchau.